Se prepare para ouvir uma palavra que irá abençoar a sua vida, trazendo direcionamento e aprendizado para você. Fique até o fim e não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever para que possamos saber que está gostando. Glória a Deus. Estende a mão para cá, me abençoa. Louvamos o teu nome, Jesus. Declaramos que tu és Deus. Ninguém é maior do que o Senhor. O Senhor é o dono de tudo e de todas as coisas. E nós estamos aqui por causa da tua palavra. Não há outro interesse no nosso coração a não ser te adorar, Senhor. E eu não permito que as pedras clamem no meu lugar, Senhor. Eu vou clamar enquanto eu tiver vida nessa terra. Eu decidi morrer vazio, Jesus. Eu quero esvaziar todos os dias. Por isso nós estamos aqui para esvaziar de novo, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem depositado no nosso coração. Vem, Espírito Santo, com o teu fogo. Nós não podemos fazer isso sem você, Espírito Santo. Nós não conseguimos fazer isso sem você, Espírito Santo. Por favor, nós te daremos toda a glória, tudo que é devido. Sim, Jesus. Aleluia! Glória a teu nome, Jesus. Glória a teu nome. Estenda a sua mão, querido. Estende a sua mão. Isso, clama, clama, clama. Vocês têm que aumentar o teclado para mim aqui, tá, gente? Glória a Deus. Eu gosto de ouvir música. Aumenta o teclado para mim, aumenta a voz do Charles. Deixa a gente gritar bastante aqui, tá bom? Dá som para mim que eu prego todo dia, eu preciso me ouvir. Glória a Deus. Não bota eu dentro da caixa não, deixa bem aberto. Eu quero me ouvir. Glória a Deus. Aleluia! Assim, desse jeito. É nóis, mano. Você daí, eu daqui, amém? Aleluia. Coisa boa. O cara que mais sofre na igreja é o cara da mesa do som, você sabe, né, irmão? Porque quando tá bom, ninguém diz pra ele que tá bom, né? Mas quando dá um BO, é o primeiro a sofrer, coitado. Uma salva de palmas para o irmão do som, gente. Glória a Deus. É dois, é? É lá também, né? Glória a Deus. É o pessoal da mídia, né? Lá no meu van a gente diz assim: o pessoal da mídia não são os medianitas, não só são da mídia, mas eles não são medianitas, né? Eles são só da mídia. Irmãos, que prazer estar aqui. Que gostoso estar aqui, que bom estar aqui. Amém. Pastor Luciano, pastor Elisângela, eles são pessoas do nosso coração, da nossa casa. E nós louvamos ao Senhor por estar aqui de novo. Amém, irmãos. Já tomei a minha cota de água de coco de hoje. Eu estou aberto, Estou aberto. E nós louvamos ao Senhor. Eu vim com o pastor Cristiano, está aqui comigo. O pastor Cristiano é o pastor do Ministério de Louvor do Meuvan Music. E também não tem umas bolachinhas, não tem. Não, estou brincando, não, brincadeira. Glória a Deus, irmãos, que coisa boa isso aqui, né? Lá no sul a gente toma chimarrão, aqui é água de coco. E hoje o pastor foi me pegar no aeroporto e ele disse assim: rapaz, aqui na Bahia está muito frio, 22 graus. 22 graus, está frio. Meu irmão, se der o frio que dá no sul aqui é calamidade pública, meu filho. Semana retrasada estava 6 graus. Bom demais, 6 graus, você dorme, né?
todo enroladinho no cobertor, no edredom. Amém? Toma um chimarrãozinho quente. Aqui 22 graus, ele estava assim, hoje vai dar frio. Eu digo, pastor, eu não trouxe nem jaqueta. Estou em casa aqui, isso aqui é verão para nós, irmão. Glória a Deus, estou doido para ir para a piscina. Nós estamos muito felizes de estar aqui, de ver o que Deus está fazendo nessa casa, queridos. Amém? De ver a simplicidade nas canções, nos movimentos. Esse povo que serve a Deus com muita alegria. Eu acho que todo cristão que não é alegre é um difamador do Evangelho. Meu filho, aleluia. Não indica não, que hoje eu estou facinho. Aleluia. Estou que nem miojo, 3 minutos eu estou cozido. Aleluia. Eu não dou muito trabalho para Jesus não. Lá no meu evangelho esses dias alguém perguntou assim, pastor, eu lembro quando as pessoas, o senhor orava assim, as pessoas caíam na unção. O senhor viu que elas não caem mais hoje? Eu digo que agora Deus está derrubando a gente por dentro, quebrando conceitos, resgatando princípios e restaurando valores. Amém? Então agora quando a glória vem, a gente não precisa cair na unção, a gente se joga. Amém? Quando Deus vem, eu digo, calma, deixa que eu vou. Aleluia. Glória a Jesus. É bom demais ser crente, não é, irmão? Se não fosse crente, eu queria ser pastor. Porque é bom demais ser crente. As pessoas reclamando da vida, reclamando da igreja. Meu irmão, você não pode chorar e reclamar daquilo que você orou para acontecer. Você orou para acontecer. E quanto mais eu vejo a criação de leis injustas, quanto mais eu vejo pessoas se perdendo em imoralidades, quanto mais eu vejo o mundo perdido sem Deus, mais eu tenho certeza que Jesus está voltando. Porque Ele falou que seria assim. Então para mim não tem nada de extraordinário acontecendo, porque Ele falou que seria assim. Ele falou que no final os homens seriam amantes de si mesmos, que amariam mais as coisas do que as pessoas, que correriam atrás de posição e não de autoridade, que os homens seriam escravos de Mamon. Mamon tem que pedir esmola para ser cristão. Amém? Que seriam escravos de Jezabel, escravos de Leviatã. Não, você é de uma estirpe diferente. Você é um cidadão do reino. Você precisa entender quem você é no corpo de Cristo. Tem gente que vem me cumprimentar, já vem assim, e aí pastor, como é que está? Que luta, irmão? A luta, que luta, irmão? Quem tem luta é o diabo. Eu vou pregar o Evangelho hoje. Tem coisa mais extraordinária do que pregar o Evangelho de Jesus, irmãos? Tem coisa mais extraordinária do que sentir o que você está sentindo aqui? Você chora, 10 minutos depois está rindo, 5 minutos depois está chorando de novo, não é? Fica tão anestesiado que mete a mão na carteira da oferta, nem sabe se vai precisar desse dinheiro amanhã. É ou não é? É por isso que as pessoas dizem que a gente é louco. Não viram nada ainda. Não viram nada ainda. Uns buscam sinais, outros buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é uma loucura. Evangelho é loucura. Evangelho não é para pessoas sóbrias, irmãos. Evangelho é uma loucura. Como assim, pastor? Não, você acredita que um peixe engoliu um homem, ficou com ele 3 dias na barriga e vomitou esse homem depois? Você acredita nisso? Você é um maluco acreditar numa loucura dessa. Você acredita que 3,5 milhões de pessoas andaram por 40 anos no deserto sem comprar um sapato, sem comprar uma marmita, sem comprar uma camisa? Você acredita nisso? Não, você está desequilibrado. Você acredita que esse povo por 40 anos acordar de manhã, o pão já estava no chão ali esperando eles? Você acredita nisso? Por que você acredita que isso pode acontecer com os outros e não pode acontecer com você? Aleluia! Alguém está me entendendo aqui, Brasil? Aleluia!
Aleluia! Quem acredita que Deus pode ressuscitar um morto? Quem já foi no velório orar por um? Viu? Não é fé que nos falta, é coragem. Fé a gente tem, mano. A gente acredita, a gente não tem coragem de fazer. E sabe por que a gente não tem coragem de fazer? Porque a gente tem uma reputação para proteger. Bom, o filho de Deus não tem reputação não, meu filho. O filho de Deus não tem reputação. O cara mais extraordinário do Novo Testamento, que escreveu quase todas as cartas, morreu numa cadeia sozinho, em Roma, com uma sentença de criminoso, sem nunca ter feito um crime enquanto servia a Cristo. O único crime foi amar Jesus. E nenhuma vez você vê esse homem reclamando. Sabe o que ele diz na sua penúltima carta em Filipenses? Ele diz: alegrai-vos comigo no Senhor. Ele está morrendo, irmãos. É os últimos dias da sua vida. Ele diz: regozijai-vos. Por 24 vezes em Filipenses ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos. E quando ele escreve em 2 Timóteo, a sua última carta, ele diz: olha, eu acabei a carreira e guardei a fé. Eu guardei a fé. É isso que você tem que guardar até o fim, meu irmão. É isso que vai garantir o tipo de crente que você é. Aleluia. Deus está chamando a nossa atenção. O Espírito Santo está chamando a nossa atenção nesses dias. A escolha de Jesus me deixou sem escolha. Eu não tenho mais escolha. Eu nem peço mais nada, porque eu não tenho mais escolha. A minha escolha, eu digo para Ele todos os dias: eu me recuso a deixar as pedras clamarem no meu lugar. Eu vou clamar enquanto eu viver. Eu me recuso a fazer isso sem o Espírito Santo. Eu me recuso. O Espírito de Deus, a escolha do Senhor nos deixou sem escolha. Faça um voto com Deus hoje: resolva morrer vazio. Resolva morrer vazio. Eu vou morrer vazio, irmão. Eu vou despejar tudo, pastores. Eu vou dar tudo, eu vou despejar tudo. Aleluia. Resolva morrer vazio. Eu decidi isso. E Deus me deu essa vida e eu só tenho ela, e eu vou gastar ela agora. E o que eu tenho que fazer, eu vou fazer hoje. É hoje. Nós estamos aqui reunidos por causa da sua palavra, da sua vontade. Não temos mais escolhas. Se você ainda tem escolhas, você ainda não conhece Jesus. Quem aqui já entregou tudo para Cristo? Então nada mais é seu. Você não tem que ter medo de perder mais nada. Em cada avião que eu entro, ele diz: vou matar seus filhos. Eu digo: não é meu. Ele diz: vou destruir seus filhos. Eu digo: não são meus. Meus filhos não são meus. Eles são herança do Senhor, Satanás. Você não sabia, não? Eu vou destruir sua casa. Você conseguiria se ela estivesse sobre areia, mas ela não está sobre areia. Eu não vou permitir que você... Não tem como, irmão. O próprio Jesus disse: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então o seu trabalho não é se mostrar, é só edificar no lugar certo. Porque se você edificar no lugar certo, deixa que Deus mostra, na hora certa Ele mostra. Não tem o tempo certo. No tempo de Deus você não pesca, é o peixe que pula dentro da rede. No tempo de Deus, no ambiente que Deus governa, Ele sempre faz primeiro do que você. Amém? Então vá para o ambiente de Deus, edifique uma casa sobre a rocha, edifique uma cidade sobre o monte. Não se esconde. Mas pastor, por que Deus não me mostra? Porque Ele te escondeu. E quando Deus te esconde, ninguém consegue te mostrar. Agora quando Deus te mostra, ninguém mais consegue te esconder.
buscar. Sim. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Oh, alguém adore o Senhor aqui. Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos, leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Pois tu és santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Cantamos santo, santo, santo é o Senhor. Cantamos santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra se dobrou a ti. Sim, Senhor Jesus. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar seu rosto sobre mim. Sabe, o Espírito Santo, ele está restaurando a nossa atenção por ele. Nós temos muitos projetos sociais lá em Itajaí, em várias partes do Brasil. E um dia Deus me falou assim: eu quero restaurar a sua atenção por mim. E Ele disse: então, quando você for sair para ajudar alguém, leve primeiro o seu coração, depois a sua câmera. Leve primeiro o seu coração, depois você registra, mas leve primeiro o seu coração. Então, você fica à vontade, irmão, para registrar tudo, para anotar tudo, mas mais importante do que você registrar o que eu vou dizer é praticar o que eu vou dizer.
Mais importante do que você publicar o que eu vou dizer é praticar. O Evangelho funciona não é para quem lê a Bíblia, é para quem pratica ela. E não é só a Bíblia. Não é só a Bíblia que você tem que conhecer. Porque se você conhece só a Bíblia, você só conhece versículos bíblicos. Você tem que conhecer de quem a Bíblia está falando. O que a Bíblia quer revelar para você acerca de Cristo. Porque se eu conheço só a Bíblia, eu conheço um monte de gente que conhece versículos e capítulos, mas não conhece o Deus da Bíblia. Não conhece a palavra, mas não conhece a voz. Não ouve a voz. E a ideia de Deus sempre foi falar, não foi escrever. Quem tem o WhatsApp sabe que eu estou falando isso. Você escreve alguma coisa para alguém, ela pode interpretar errado. Mas quando você fala, você explica o que você escreveu. Então, a Bíblia sem a voz de Deus é só mais um livro na sua estante, na sua prateleira. A palavra de Deus é a Bíblia. Sim, é a palavra de Deus. Glória a Deus pela Bíblia. Mas só conhecer a Bíblia não é o suficiente. Não só historicamente, geograficamente. Eu preciso conhecer a voz que ela está tentando me revelar. A voz, porque a Bíblia ela começa em Gênesis, mas a vida começa em João. Porque no princípio Deus criou os céus e a terra, mas no princípio em João, no princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então não capaz pela Bíblia correndo, porque ela é mais profunda do que extensa. Muito mais profunda. Eu estou lendo 28 anos todos os dias. E todos os dias eu digo, meu Deus, que palavra. Coisas que eu já até preguei. E às vezes eu fico pensando, Deus, eu não tenho mais o que dizer. Ele diz, tem muita coisa. Porque um dia aquilo que está escrito fala dentro de você, grita dentro de você. E às vezes eu vou preparar uma palavra, alguém me diz assim, pastor, daí, preparou uma palavra para hoje? Eu digo, não, eu preparei o pregador, a palavra está pronta. Eu nunca fui na Bíblia buscar uma pregação, eu sempre fui nele. E ele me apontou para a Bíblia, ele dizia, vai lá porque está escrito isso. Horas de oração é que me empurraram para as Escrituras e disseram, lê, porque está escrito. Eu não vou falar nada que não esteja ali. Mas você precisa entender, se você lê e se parar só na Bíblia, você não ouve a voz. Por isso que Jesus dizia, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Ele não estava quebrando a lei, ele estava dizendo, é muito mais extenso do que isso que você entendeu. Ele disse, não matarás, vocês ouviram o que foi dito, eu estou dizendo para vocês, se você falar mal de um irmão, você já o matou. Jesus estava dizendo, olha, é muito mais profundo do que aquilo que você leu. É muito mais profundo do que aquilo que você leu. Se Deus tem uma linguagem de amor, não é o serviço, é o relacionamento. Porque no final das contas, quando terminar a sua vida, o que vai importar não é o que você fez, mas quem você se tornou para Ele enquanto você fez para Ele. Então eu não posso trabalhar para um Deus que eu não conheço, que eu não tenho intimidade com Ele. E Deus não vai receber a sua adoração de outra pessoa. A adoração que você tem que dar a Deus, quem tem que dar é você. Deus não recebe de outro. Aleluia, aleluia. Você é único, exclusivo, autêntico, genuíno. Ele improvisou quando fez você. Ele não disse, eu vou fazer o Luiz Hermínio, se não der certo isso eu faço aquilo. Não. Ele planejou. Deus não tem improviso, vai dando jeito no caminho. Você nasceu para viver aquilo que Deus tem para você. E como é que eu vou saber? Está na Bíblia. Salmo 139, verso 16 diz que no seu livro
Ele escreveu sobre mim sem que nenhum dos meus dias existisse. Então Deus fez uma biografia minha e eu não tinha nem nascido ainda. Então se eu entro em Deus todos os dias, porque não é o que importa, não é o tanto que você tem de Deus, mas o tanto que Deus tem de você. Se eu entro em Deus todos os dias, certamente eu vou descobrir o que Deus me chamou para viver e para fazer. Porque para muitas pessoas você pode ser útil. Talvez você não seja importante para elas, mas você é útil. E porque você é útil, pessoas gostam de você. Mas para Deus, você não é útil. Ele é importante. Para Deus você é importante. Muitas pessoas compram o seu lugar de importância por aquilo que se deixam ser útil. Deus chamou Jesus de filho e Jesus não tinha nem começado o ministério ainda. Ele disse: esse é meu filho amado. Jesus não tinha curado ninguém. Jesus não tinha orado por ninguém ainda. E Deus disse: esse é meu filho amado, a minha alma se compraz. Não compre amor pelo serviço. Não faça algo para se sentir alguém. Aleluia. Você já é importante para Deus, fazendo alguma coisa para Ele ou não. Então eu orava e eu dizia: se Deus me usa, Ele disse: só tem uma forma de eu te usar, é quando você não me usa. E se você não me usar, Luiz, então eu vou te usar. E só tem uma forma de Deus nos usar, é da forma dEle, é do jeito dEle. Amém? E a gente, na força do calor, a gente diz assim: Deus me deu um chamado. Não, Deus não deu um chamado para você. O chamado não é seu, é você que é do chamado. Porque se você achar que o chamado é seu, você vai querer usar as coisas de Deus do seu jeito para fazer aquilo que você deseja. Ei, o chamado não é seu, é você que pertence ao chamado. Ah, mas Deus tem um plano na minha vida. Não, Deus não tem um plano na minha vida. Deus tem um plano. Quando eu entro no plano de Deus, passa a ser então o plano da minha vida. Porque eu posso viver sem o plano de Deus? Posso. E um dia eu vou descobrir: Deus tem um plano para mim. E por que eu não vivi? Porque eu não entrei. Eu fiquei nas margens. Eu fui para a igreja negociar com Deus. Eu fui dizer: se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Quem faz isso são as crianças, irmãos, não os adultos. Os adultos pulam sem paraquedas, eles mergulham sem aparelho, eles correm riscos, eles não têm medo de entrar. Não tenha medo de entrar naquilo que Deus chamou para você para viver. E quer saber, quando Deus te chamar para fazer algo, você não sabe fazer. Você não vai ter o dinheiro suficiente para fazer, nem o tempo suficiente para fazer, nem a capacidade física, espiritual, financeira. Você não vai ter. Tudo que Deus me chama para fazer, eu nunca tenho dinheiro para fazer, e eu nunca tenho tempo para fazer. E eu sei que foi Deus que chamou. Por quê? Porque só Deus faz isso, mais ninguém. Chamado é isso, querido. É uma chamada incrível dado a uma pessoa inadequada para fazer algo impossível por um tempo indeterminado e sem um recurso suficiente. Mas pode entrar e fazer. Mas como eu não tenho recurso? Não é o dinheiro que te move. Se é o dinheiro que te move, ele também tem poder de te parar. Porque só tem poder de te parar aquilo que te move. Como não é o dinheiro que me move, eu faço com dinheiro ou sem dinheiro. Com dinheiro eu faço mais rápido. Quando eu não podia comprar uma passagem aérea, eu ia de ônibus. Quando eu não tinha dinheiro para o ônibus, tinha sempre um irmão legal que tinha um carro legal.
E o irmão legal, que tinha um carro legal, fazia coisas legais comigo, me levava para pregar. Quando eu não tinha esse irmão legal, eu tinha uma bicicleta, eu tinha uma motocicleta, mas nunca deixamos de fazer. Porque se isso é importante para você, você dá resposta. Se não é, você dá desculpas. Diga para o irmão que está do seu lado: se você tem juízo, é melhor você ir embora agora. Fala para ele. Mas pastor, não, porque Deus vai virar uma chave em você aqui hoje. Essas reuniões que vamos fazer hoje, amanhã de manhã e amanhã à noite, domingo também, os 2 cultos que vão ter aqui na igreja, vai virar chaves em você. Quando você descobre uma verdade, querido, acabou. Você nunca vai mendigar amor para ninguém. E as pessoas não vão conseguir mais ofender você. Você está livre delas. Por quê? Porque você se entrega a Deus. E você serve pessoas. O problema é quando a gente faz ao contrário. A gente quer servir a Deus e se entrega para as pessoas. Você trabalha para suprir expectativa de pessoas e não de Deus. Deus só tem uma expectativa em você. Você desista de fazer do seu jeito. Mas eu tenho que dar resultado. Não, você não tem que dar. Você tem que dar fruto. Tem muita gente que dá resultado, mas parou de dar fruto. E Deus quer que você dê fruto. Não é nem frutos, é fruto no singular. Fruto. E o vosso fruto permaneça. Tem muita gente que para voltar a dar fruto vai ter que parar de dar resultado. Mas pastor, o resultado não me aprova. Não. Moisés feriu a rocha 40 anos. E um dia Deus disse para ele: não fere mais, acabou, até aqui deu. Agora eu vou mudar a forma de fazer. Eu estou mudando o jeito de fazer. Moisés, tá bom, Deus. Moisés foi lá e falou com a pedra. Falou uma, falou de novo e não funcionou. Ele voltou a fazer aquilo que ele sabia. E o pior, funcionou. Porque funcionou, Moisés achou: está tudo certo. Deus chama ele no canto e disse: Moisés, você não me santificou diante do povo. Mas Senhor, está funcionando. Moisés, aprenda que nem tudo que funciona está na minha vontade. Nem tudo que funciona é a vontade de Deus. Pastor, como é que eu vou saber isso? Ah, meu irmão, você vai saber. Mas eu não tenho direção. Quem está sem direção é porque está sem comunhão. A comunhão gera direção. Você acordar todos os dias, passar tempo com Deus, cara, você não vai viver sem direção. Você vai saber o que fazer todos os dias. 25 e o verso 14. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Pastor, o senhor está me dizendo que Deus tem segredo? Demais. Deus de mistérios. Ele tem segredo? Tem. Mas por que Ele não conta? Porque Ele não pode contar um segredo com o coração que você tem, com o coração que eu tinha. Eu orava e dizia: Deus me use. Ele disse: eu não posso te usar desse jeito, porque você vai crescer rápido e vai cair rápido. Você vai desviar. Primeiro eu preciso que você frutifique, aí então depois você multiplica. Por isso que Ele abençoou Adão e disse: frutificai, multiplicai e sujeitai a terra. Pastor, você não vem falar do sobrenatural, mas é pegadinha. Porque eu está sobre o natural. Sobre coisas naturais que a gente esquece de viver. Pegou? Eu vim para humanizar a sua espiritualidade. Não é para espiritualizar a sua humanidade. Porque não tem coisa mais espiritual do que um homem bom, do que uma mulher abençoada. Isso é espiritual. É você viver a sua humanidade corretamente. Quando você chegar na eternidade, quem quer ir para a eternidade? Eu quero.
Quando você entrar assim, você vai olhar do lado direito, assim, do direito. Você vai ver quem ali? Um anjo? Não, você vai ver um homem. Um homem que venceu a morte e o inferno. Ele não tem asinha. Ele não tem asinha. Ele não tem, como é que chama aquilo lá? A orar. Isso, esse negócio aí. Quando você não souber, fala em línguas. Pegou? Glória a Deus. Você vai ver um homem. E você não vai ver troféu na mão dele. Você não vai ver diploma na mão dele. Você não vai ver dinheiro na mão dele. Sabe o que você vai ver na mão dele? Uma cicatriz. Porque o diploma sinaliza que você aprendeu, mas a cicatriz sinaliza que você venceu. E todo homem que vence a sua vida, ele vai ter marcas, vai ter cicatrizes. Elas não doem mais, mas as marcas estão ali. Então não tem nada de anormal acontecendo. Pastor, mas é difícil, é sofrimento. Eu estou na igreja e é muito sofrimento. Meu irmão, o evangelho não é para te livrar do sofrimento presente, é para te livrar do sofrimento eterno. E se você achar que tudo de ruim que acontece na sua vida é o diabo, você vai achar que precisa de libertação e não de arrependimento. E nós precisamos de arrependimento. De nos arrepender das coisas que dissemos, das coisas que olhamos, das coisas que desejamos. O evangelho, a palavra do evangelho é arrependimento. Deus não é atraído por homens perfeitos, Ele é atraído por homens arrependidos. O que atrai os céus é o arrependimento. Ele deixou a primeira mensagem que Jesus pregou em Mateus 4,17 foi: arrependei-vos, porque está próximo o seu reino. João Batista pregou arrependimento. Arrependimento, irmãos, é você dizer: eu não quero mais isso, eu não vou mais fazer desse jeito, eu vou amar. Eu vou amar quem precisa e vou amar quem merece. Aquela pessoa que você não gosta dela, sabe aquela pessoa, essa que você lembrou dela agora? Aquela pessoa, Jesus quer salvar ela também. Ele quer salvar ela. E Jesus não tem nada a ver se você não gosta dela. Jesus não tem problema com ela. Quem tem é você. Cristianismo, querido, é uma fome pela presença de Deus. E a tua fome é o teu convite. Você só vai entrar em lugares pela sua fome. Você só vai entrar em lugares em Deus se você tiver fome por aquilo. Mas se você está saciado, então vai para casa ver televisão. Mas se você tem fome, depois que eu descobri que a fonte é inesgotável, eu me tornei insaciável. Irmão, eu tenho 56 anos e eu ouvi muita gente dizer assim: pastor, quando você ficar mais velho, você vai ver, a gente vai amadurecer. Irmão, quanto mais velho eu fico, mais doido eu estou. Eu estou desequilibrado. Eu só não estou rasgando dinheiro e beliscando poste. O resto, por quê? Porque agora, quanto mais eu descubro a verdade, mais eu me apaixono por Jesus, irmãos. Não, irmão, não, eu me recuso a dormir sem ter chorado. O dia que eu não consigo chorar, eu forço. Para quê, pastor? Para não perder a paixão por aquilo que eu estou fazendo. Porque o dia que isso entrar no piloto automático, querido, já era. Você consegue fazer culto sem Deus. Você consegue abrir igreja sem Deus. Você consegue falar com Deus sem Deus. Mas por um breve período de tempo. Viver com Deus sem Deus não dá, mano. Não. E alguém me disse lá atrás, quando você estiver envelhecendo, você vai amadurecendo, você vai ver, a gente dá uma esfriada. Ah, meu irmão, não tem nada frio lá em casa não. O negócio está turbinado, meu filho.
Eu tenho 56 anos, minha esposa tem 55, a gente se sente dois garotões. Ela está lá em Campinas agora, na inauguração de uma igreja, nós, e eu estou aqui. E a gente não está triste por causa da obra. A gente não está ofendido por causa da obra. Nem decepcionado, nem decepcionado. Pastor, mas eu me decepcionei com aquele irmão, com aquele pastor, sabe por quê? Porque você deu um lugar que era de Jesus para ele. Quando você dá um lugar que é de Jesus para alguém, você se decepciona, e o próprio Deus causa isso. Porque ninguém pode dar um lugar que é só de Deus. Tem um lugar que é só do Senhor na sua vida, querido. E esse lugar não é de ninguém, não é do seu cônjuge, não é dos seus filhos, não é do seu marido, da sua esposa, não é do seu hobby. Esse lugar é só de Cristo. Aleluia. E Cristo é sim o meu primeiro amor, é a minha prioridade. E as outras coisas vão sendo acrescentadas. Sem esse lugar você não persevera, você não entra. Você não persiste com esperança, porque isso é perseverar, é persistir com esperança. Não é continuar, vamos lá na igreja, né? Vamos ver o que Deus tem. Eu não estou aqui por causa de mim. Eu não estou aqui obrigado, eu não vim por dinheiro. Há uma obrigação, há um clamor, e eu me recuso a deixar as pedras clamarem. Há uma carga que Deus colocou em você, e essa carga precisa vir para fora. Encharcada, batizada de paixão, batizada de lágrimas. Como diz o pastor Luciano aqui, até o som de uma lágrima Deus ouve. Até o som de uma lágrima. Isso é tão lindo, que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, no tabernáculo. Amarrava ele numa corda e ele entrava de roupa de linho. Não podia pingar uma gota de suor, por isso que ele entrava de linho. Mas uma gota de lágrima podia. Porque a inspiração para Deus ainda é muito maior, muito mais vertente do que a transpiração. Trabalhar para um Deus que eu não conheço. Eu não posso servir um Deus que eu não tenho afeto. Eu não posso perseverar para um Deus que eu não tenho paixão por Ele. A nobreza, Isaías 32:8 diz que os nobres projetam coisas nobres, e por nobres atos eles perseveram. O problema é que a gente passa o dia inteiro puxando Deus para baixo. Deus desce aqui e vem me pagar as contas. Deus desce aqui e vem me abençoar. Deus desce aqui e diz, salva meu casamento, salva meu filho, salva. E Deus diz assim, sobe aqui você. Vem ver o que eu estou vendo. Vem ver o que eu estou vendo. Talvez o nosso problema não seja de visão, seja de ambiente. Abra sua Bíblia comigo para a gente não ficar só nas minhas palavras. Isaías capítulo 6. Derrame a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo Deus. Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto trono, e as asas e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam e clamavam uns para os outros: Santo, Santo
é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As brasas do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Uma brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Eu confesso que eu tinha separado outro texto, eu ia falar de Esther, mas eu subi aqui, eu vi tanta fome nos seus olhos, e talvez a gente fale de Esther, talvez amanhã de manhã, vamos ver. A Esther está na sala de espera. Irmãos, esse é um texto fantástico, por quê? Porque Isaías era primo de um rei, e um dos reis mais fluentes da sua época, o rei Uzias, primo de Uzias. Que Uzias, se você depois lê Crônica, segunda Crônica, acho que é 26, o rei Uzias, ele criou máquinas, ele foi um homem da agricultura, ele criou ferramentas de trabalho, ele era um homem de guerra, era um homem de plantio, do agronegócio. Uzias era um cara fenomenal, e a Bíblia diz assim: enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o exaltou. Mas a Bíblia diz: tendo Uzias se engrandecido, ele entrou no incensário para queimar incenso, porque ele pensou assim: agora eu posso fazer tudo, porque eu já estou grandão, né? A minha igreja é a maior da cidade, eu sou pastor conhecido, estou rico, estou abençoado. E aí ele achou que podia fazer tudo. Aí ele, quando foi acender o incenso, os sacerdotes chamaram a atenção deles: cara, não pode fazer isso, né? Cada um fique na vocação que foi chamado. Você é rei, você governa, mas você não é sacerdote, você não pode assistir diante de Deus. E Uzias, sendo rei, ele disse: vocês não entendem nada, eu que entendo. Entrou, e a Bíblia diz que ele ficou leproso, suas mãos ficaram leprosas. E esse mesmo homem morreu no leprosário, na cidade dos leprosos. E a Bíblia começa dizendo nesse texto que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ou seja, para alguém ver o Senhor, o orgulho tem que morrer primeiro, a soberba tem que cair por terra. Porque nada de bom que começou na sua vida, tudo de bom que começou na sua vida começa pela humildade. E tudo de ruim que aconteceu na sua vida foi por causa do orgulho. O orgulho é uma praga, ele é pior do que o diabo, porque foi por causa do orgulho que o diabo virou diabo. Ele nasceu primeiro. E orgulho é que nem mau hálito, quem tem não sabe que tem, né, irmão? Alguém precisa avisar ele, não é? Porque o orgulho é sutil, é muito sutil. E nós não temos que ter orgulhos de ser evangélicos. Nós não temos que tornar o evangelho alguma coisa mística para que ele seja aceito. Quanto mais simples você apresentar o evangelho, mais profundo você deixa Cristo para as pessoas. Muito mais profundo, irmãos, porque o evangelho é simples. E todo homem que aprende com Jesus, ele não pode se tornar soberbo e prepotente. Jesus deixou claro, ele disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis o quê? Descanso, porque quem vive em orgulho não tem descanso. Não tem, irmão. Quem vive em orgulho, ele tem que se manter em alta sempre. O segundo lugar nunca é dele, ele não aceita o segundo lugar. E nós precisamos entender que nós não estamos numa competição, e se não tem competição, não precisa ter comparação. Quem compara, compete. E nós não estamos correndo 100 metros rasos, porque quando eu corro 100 metros,
eu concorro com o irmão que está do meu lado. Mas quando eu estou correndo uma maratona, eu não estou concorrendo com ninguém, eu estou concorrendo com meus próprios limites. E a vida com Cristo é uma maratona, irmão, é a corrida que nos foi proposta. Então eu não tenho que ficar competindo com ninguém. Se eu não tenho que competir, eu não tenho que me comparar. Deus não diz ser de santo porque o Luciano é santo. Deus diz ser de santo porque eu sou santo. Então todos os personagens da Bíblia, todos eles são, a vida deles é uma inspiração para mim, para o bem ou para o mal. Mas a vida de nenhum personagem bíblico, ela me serve como doutrina. A doutrina é Cristo, o Evangelho é Cristo. Amém, irmãos? E Deus deixou claro, Ele não escondeu nada, nenhum pecado de ninguém aqui nas Escrituras. Todos os homens que pisaram na bola, está aqui claro para você ver. Porque Deus gosta de clareza. Até para crescer eu preciso ser claro. Tem 3 palavrinhas que a gente gosta muito no nosso ministério: é esclarecer, estabelecer e expandir. Ou seja, você só pode expandir o que foi estabelecido, e você só pode estabelecer o que está claro. Uma coisa que não está clara não pode ser estabelecida como regra, como doutrina. Então a vida dos personagens bíblicos, para mim, elas me servem de inspiração, me servem para contar as histórias, né? Me servem para trazer para esses dias, para usar como simbologia. Mas o meu modelo é Cristo. O modelo do cristianismo é Cristo. E nem tudo você vai compreender de Cristo. Um homem muito influente no Brasil, chamado Rubem Alves, ele diz uma coisa: um mar que se compreende não passa de um aquário. Você não compreende tudo, e não adianta querer. O cara não conhece nem a vida dele, quer explicar quem Deus é. Tem pessoas que levantam de manhã, não arrumam nem a cama que dorme, quer doutrinar a igreja. Essa incompreensibilidade de Deus é que me deixa fascinado por Ele, irmãos. Porque quanto maior é o mergulho, menos eu compreendo, mas mais eu me apaixono. E eu sei que talvez eu não esteja compreendendo tudo agora, e talvez nos meus próximos anos, talvez eu viva até 80, não sei. Eu quero viver bastante aqui nessa terra para servir a Cristo, se esse for o propósito. Mas você não vai compreender Cristo com a sua vida de 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. Por isso que Deus vai levar você para a eternidade, porque só alguém eterno, para você compreendê-lo eternamente, você tem que viver eternamente. Você vai ter que viver com Ele eternamente para poder compreender o amor de Deus. Não tente compreendê-lo. Essa incompreensibilidade de Deus é que me deixa cada dia mais apaixonado por Ele. Porque eu arrumo a porta da sala e Ele entra pela cozinha. Pela janela nunca, mas que entra pela janela, você já sabe quem é. Mas você prepara uma coisa, Ele faz outra. E você passa a tarde inteira lendo um texto e preparando, chega no púlpito, vem outro. Aí você fica: meu Deus, para que eu me preparei? Ele diz: você não tem que preparar a palavra, você tem que preparar o pregador. Deixa a palavra comigo, eu vou conduzir você. Eu nunca subi num altar sem saber o que eu vou dizer, mas não significa, só porque eu sei o que eu vou dizer, eu tenho que dizer. Ele pode dizer: hoje eu não quero que você diga o que você queria dizer, eu quero que você diga outra coisa. Já foi dito aqui hoje, o culto é dele. O culto não é para as pessoas. Alguém lá no meu vão me diz: pastor, por que vocês não cantam aquelas músicas que eu gosto? Eu digo: porque nós não cantamos para você. Você quer música bonita? Liga a rádio. As pessoas acham que o culto é delas. Por quê? Porque nós ensinamos errado para elas. A gente diz: venha, porque Deus vai mudar a sua vida. Venha, porque Deus vai te dar a vitória. Venha, pare de sofrer, vem aqui. E as pessoas quando vêm dizem: eu sou o cara desse culto. Esse culto é para mim. Não, irmãos, o culto é dele. O culto é para ele. Amém, irmãos? Paulo, em Romanos capítulo 11, ele está tentando explicar para os judeus, para os romanos, o
precioso amor de Deus, o plano eterno de Deus, e uma hora ele não consegue mais, ele para e diz: a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento. Quem deu a ele primeiro para que depois tomasse emprestado? Quem foi o seu conselheiro? Quão inexplicáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis são os seus projetos. Aí Paulo só chega numa conclusão: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória na igreja, amém. A ele seja a glória, amém. Levanta essa mão e solta esse leão que está aí dentro. Solta! Aleluia! Solte isso! A Ele a glória pra sempre, amém. Hey! A Ele a glória, A ele a glória. A ele a glória pra sempre, amém. Vocês estão animados, né, gente? Glória a Deus. Segura aí, mano. Segura aí. Aleluia. Tá forte aqui, não tá? Culpa desses caras aí, ó. Na presença de Deus, irmão. Você acha que é da música que Deus gosta? Deus gosta de mim. Depois que eu descobri isso, até eu canto. Na presença de Deus você pode cantar até ciranda, cirandinha. Vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta. Pastor, que escândalo. Que escândalo o quê, rapaz? Está querendo impressionar Deus com o quê? Sabe o que impressiona a Deus? É a sua obediência. Sabe, a sua obediência. Numa reunião com o diabo, ele disse: você viu meu servo Jó? Não tem homem na terra como ele. Não tem. Você imagina, nós fizemos um culto, viemos aqui falar de Deus. Deus faz um culto para falar de Jó. Você imagina você ser o tema da mensagem de Deus? Você imagina Deus pegar você e mostrar para o universo e dizer: olha aqui, ó, olha aqui. E o diabo diz também: ele é rico. O senhor dá tudo para ele. Deus diz: pode tirar tudo. Você pode tirar tudo, só não toca na dele. Morreu os filhos, morreu os gados, morreu os jumentos, morreu os camelos, morreu toda a criatura. A esposa não morreu, por quê? Porque Deus disse: não toca na vida dele. E os dois são uma. Os dois são uma só. Recentemente, lá na nossa igreja, um dos nossos líderes perdeu a esposa. E ela estava no hospital muito mal. E a gente falando com ele, dizendo: pastor, estou orando pelo milagre. E tá. Eu liguei para ele e disse: amado, o que eu vou te dar, Deus quer levar a sua esposa, mas Deus espera que você entregue ela. Ele disse: é, meu pastor? Eu digo: é, meu filho, entrega ela. Você vai ver ela de novo. Como Deus é lindo. Deus entrega, cuidar. Deus está dizendo: eu não vou tirar ela de você assim, você tem que me entregar. Você está me entendendo? As coisas de Deus são tão simples, é só a gente obedecer. A Bíblia diz que um homem que não cuida bem da sua esposa, nem as suas orações são atendidas. Essa é a hora que as mulheres dizem: ai, entenda isso.
Entenda isso. Deus cria o homem. Eu já vou falar de Isaías. Me lembra que eu tenho que falar de Isaías. Eu tenho que falar de Isaías, irmão. Ô Isaías, não sai daí não, fica aí, amigo. Deus cria o homem, irmão. Tá gostoso demais aqui, não tá, gente? Vamos beber um pouco, vamos beber um pouco. Deus cria o homem. Deus cria o homem. E Deus tira o homem da onde? Deus formou do pó. Não, Deus formou do pó, mas não tirou o homem do pó. A Bíblia diz em Efésios 1,4 que ele me elegeu nele, antes da fundação do mundo. Ou seja, eu não fui feito por causa do mundo, que foi feito por causa de mim. Eu fui eleito primeiro. Quando Deus fez novo o céu e a terra, eu já estava em Deus. Deus tirou o homem dele, formou do pó da terra, soprou no homem o seu espírito. Deus tirou o homem dele e depois entrou no homem. Deus pega Adão pela mão e diz assim: Adão, a Bíblia diz que Deus levou Adão diante dos animais e disse: coloque o nome, participe. E a Bíblia diz que para o homem não se achava uma companheira que lhe fosse idônea. Sabe o que essa palavra significa? Deus estava dizendo assim: Adão, está vendo esses animais? Você não vai poder se relacionar intimamente com nenhum deles, não tem a sua natureza. Porque quando Deus criou um animal, Deus não disse haja animal, Deus disse terra produz animais. Os animais são da terra. Quando o animal morre, ele vai para o céu? Não, ele fica na terra, ele é da terra. Quando Deus criou um peixe, ele não disse peixe nasce, ele disse água, produza os seus peixes. Por isso que você tira o peixe da água, ele morre, porque ele desliga da fonte. Quando Deus criou uma árvore, ele não disse árvore nasce, ele disse terra produz suas árvores. Quando você tira a árvore da terra, ela morre, porque ela desliga da fonte. Agora, quando Deus criou o homem, Deus não terceirizou. Deus não disse terra produza homens, Deus disse água produz. Não, Deus disse façamos. Então você não é da terra, você não é da água. Por isso, quando você morrer, o que for da terra volta para a terra, mas o que é de Deus volta para Deus. Pegou isso no seu espírito? Deus me elegeu nele, antes da fundação do mundo. Aí ele foi lá, tirou o homem dele e formou o homem do pó da terra. Por isso que você tem as duas naturezas. Você canta isso: céus e terra se encontram, alinhando o céu. Onde é que céus e terra se encontram? No único lugar do mundo que céus e terra se encontram, em mim. Porque eu tenho as duas naturezas. Quando você acorda de manhã, você decide quem governa: a natureza da terra ou a natureza do céu. Quem vai governar? A que estiver mais bem alimentada. Quem é da terra, pensa na terra. Mas quem é de Deus, meu Deus, quem é de Deus, pensa em Deus. Você está entendendo isso, meu irmão? Porque isso vai mudar a sua vida. Você vai acordar de manhã e vai dizer: Deus, eu não vou deixar nenhum problema me tirar da tua presença hoje. Ainda que eu tenha que comprar, ainda que eu tenha que vender, ainda que eu tenha que pagar, que eu tenha que receber, ainda que eu tenha que ser ofendido e ofender, mas nada vai me tirar da tua presença hoje, Senhor, porque eu não sou daqui. Por isso que nada nessa terra satisfaz você. Por isso que pessoas milionárias põem uma arma na cabeça e tiram sua vida, porque nada pode satisfazer uma pessoa que não é daqui. Nada vai satisfazer você. Você pode dar tudo para você, você não vai ser satisfeito. Você diz assim: quando eu tiver aquilo, eu vou ser satisfeito. Não vai. Aquilo vem e não vai. Por isso que ele deixou claro: busque primeiro o reino dos céus, e todas as outras coisas te serão acrescentadas, e você não vai se perder nunca.
Aleluia, as coisas da terra vão te servir, o dinheiro vai correr atrás de você. Você vai olhar no retrovisor assim, está tudo querendo pegar você. Se você busca primeiro o reino dos céus, todas as outras coisas elas vêm atrás. Quando você acorda de manhã, você decide quem vai governar, porque você tem as duas naturezas. O problema é que se você decide pela terra, Deus não é injusto nem com o diabo. Ele disse que a serpente comeria do pó da terra. Por isso que talvez ela comece como serpente em Gênesis, termine como dragão lá em Apocalipse. Muito pó, né, irmão? Não sei, pode ser. Talvez seja. Não é, pastor? Então, se você decidir pela terra, você pode virar comida de serpente. Agora, se você nasceu em Deus, os nascidos de Deus, o maligno, alguém celebra isso, por favor? Celebra isso, meu irmão! Se você nasceu em Deus, e toca, 1000 cairão do seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Somente com os seus olhos contemplando. Este é o nível de tua glória, este é o nível de tua graça. Teu poder posso sentir, está se movendo aqui. Esse é o nível de tua glória, esse é o nível de tua graça. Teu poder posso sentir, está se movendo aqui. Larará, 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 com tua glória sobre as asas, junto com um coral de anjos, cantaremos para ti. Sim! Sim, Senhor. Talvez você não possa ver, mas algemas estão caindo aqui, prisões estão caindo aqui hoje, algemas estão saindo. O evangelho vai ficar claro para você, vai ficar acessível para você. Ei, coisas que você esperou por 20 anos, ela vai acontecer em dias, em semanas, ela vai acontecer em horas. Por quê? Porque você entendeu. Ei, ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, o maligno vem e rouba-lhe a semente. Mas quando você entende, acabou, ninguém mais consegue te prender. É, sim, vem, 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 vem. Aleluia.
Experimenta lá. Lá em casa, quando eu não sei o que fazer, eu levanto a mão e larará, 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 larará. Não arrombe portas que ainda não foram abertas. Espere, vai acontecer. Ele falou, vai acontecer. Não arrombe portas. Não entra em confusão que não é sua. Fique tranquilo, vai acontecer. Deus vai preparar o momento certo. Deus vai fazer o dia certo. Larará, larará. Se nós vivermos com Cristo, o mundo não é um problema para a gente. É nós que vamos nos tornar um problema para o mundo. Nós que vamos nos tornar. Você imagina José chegar na cadeia, tem um copeiro e um padeiro triste. Ele diz: por que vocês estão tristes, gente? Os caras estavam presos. E José diz: o que está acontecendo com vocês? Por que vocês estão tristes? E José já estava lá pelo menos por uns 8 a 10 anos. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez o nosso problema não seja de ambiente, não seja de visão, seja de ambiente. Isaías, ele teve que entender isso. Porque enquanto ele viveu aqui embaixo, se você ler do capítulo 1 ao capítulo 6 de Isaías, você vai ver Isaías dizendo para os outros: ai de ti, pecador, ai de ti, prostituta, ai de ti, bebedor de vinho. Ele está sempre apontando para os outros. E evangelho não é para estender a mão, não é para estender o dedo, é para estender a mão. Isaías está lá aqui embaixo dizendo: ai de ti, ai de ti, ai de ti. O rei Uzias morre, ele era um profeta de dentro do palácio. Agora ele tem uma experiência com Deus. Porque talvez do lugar que você está, é só isso que você consegue enxergar. Não pense que o mundo é a partir do mundo que você vive. Às vezes você tem uma visão do mundo a partir do mundo que você está. Então Isaías está aqui dizendo: ai de ti, ai de ti. Mas a Bíblia é clara: no ano que morreu Uzias, Deus pega ele e Deus leva ele para cima. E aquele mesmo homem que dizia: a terra está destruída, a terra não tem mais jeito, ele diz: toda a terra está cheia da sua glória. Aqui embaixo você só vê problema e defeito. Aqui embaixo você primeiro vê os defeitos das pessoas, para depois as qualidades. Mas quando Deus te leva para uma ótica dele, para você ver como ele vê, às vezes Deus está vendo uma coisa, a igreja está vendo outra. Por quê? Porque aqui é que Deus diz: sobe. Quando Isaías viu a terra toda cheia, ele disse: a terra está cheia de glória. Sabe o que Isaías pensou? O problema não é eu que sou homem de lábios impuros. Eu falo de coisas que eu não entendo. Eu falo de coisas que eu não compreendi. E ele disse: eu sou homem de lábios impuros. Na hora que ele falou isso, um anjo corre no altar, pega uma brasa de fogo e passa nos seus lábios. Por que o anjo passou a brasa nos lábios? Porque ele disse: eu sou homem de lábios impuros. Se ele dissesse: eu sou homem de ouvidos impuros, onde é que você acha que o anjo passaria a brasa? Se ele dissesse: eu sou homem de mente impura, você acha que o anjo passaria a brasa onde? Porque Deus só toca onde você reconhece que precisa ser tocado. Você pode estar sentado numa igreja por 30 anos e nunca receber um toque do Altíssimo, nunca viver uma experiência sobrenatural. Por quê? Porque você não se deixa tocar. Você mantém uma postura que está tudo certo, e não está. Mas pastor, eu não tenho visão. Talvez o seu problema não seja visão, seja ambiente. Talvez você precisa mudar de ambiente. No ambiente que você está, você só vê derrota. Você só vê problema onde você é a vítima. Mas se você pegar e o Senhor disser assim: sobe. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E ele viu detalhes. Ele disse: eu vi anjo com 6 asas. Eles tampavam os pés, tampavam as faces, os seus olhos, e com 2 eles voavam. Ele viu detalhes, irmãos. Aquele profeta sem esperança,
Ele não tinha esperança. Ele só via problema. Profeta não é para ver defeito nos outros. Profeta é para prevenir. Profeta é para preparar a volta de... Não é para apontar problema. Profeta não é para dizer, tem morte na panela. Não, profeta, ele tem a farinha para tirar morte da panela. Nós não estamos aqui para apontar o problema dos outros, o defeito dos outros, porque esse é o melhor lugar para esconder os seus problemas, é no problema dos outros. Esse é o melhor lugar para esconder o nosso pecado dos outros. Então, quando apontamos o pecado dos outros, escondemos os nossos. Não, irmãos. Profeta, por que você acha que Deus levou Ezequiel no meio de um vale de ossos secos? É para dizer, está tudo seco, está tudo seco. Não, Deus levou ele lá para profetizar. Deus não precisa de diagnóstico, Ele já sabe. Você não precisa dizer assim, Deus, a terra está destruída. Ele diz, eu sei, mané. Estou vendo, eu levantei você, não foi para reclamar da terra, foi para, foca em mim, foca em mim. Quem levou Ezequiel no meio do vale? Quem levou? Então o vale não tinha ausência de Deus. Deus estava no vale. E por que o próprio Deus não disse, vossos vivam? Porque esse não é o trabalho de Deus. Esse é o trabalho da igreja. Quando Ele leva você para o meio do vale, Ele está esperando que você mude. Quando Ele leva você para a internet, não é para falar mal da igreja dos outros, não é para atacar pastor, não é para atacar os irmãos que estão em pecado, não. É para você ser como José de Arimateia, dizer assim, eu quero investir no corpo morto de Cristo. Cadê o corpo morto de Cristo? Eu vou lavar o corpo, eu vou perfumar o corpo, e eu vou envolver o corpo no lençol de linho fino, que são os atos de justiça dos santos. Já contei essa história aqui, não lembro. Quem estava aqui da outra vez que eu estive? Quem não estava? Onde é que você estava, irmão? Deixa eu contar para você. 2017, eu estava na floresta do Peru. Nós somos em 13 pastores. Nós temos uma base de missões dentro da floresta do Peru. Ei, eu não sou fruto da internet não, meu amigo. Eu tenho uma história. Você conhece meus vídeos, mas não conhece a minha história. Sou missionário. Dormi na rede. Sou missionário, mano. Eu não sou fruto só da internet, não. Eu não coloquei uma câmera na minha frente e fui para a internet falar mal da igreja. Nós estávamos lá na selva do Peru, na nossa base de missões, e começou a me doer esse braço aqui. Começou a me dar aquilo que eles chamam de tendinite, de tanto segurar microfone. Eu tentei usar aquele da Madonna, mas eu não consigo. Eu fico com as mãos soltas e eu não sei o que eu faço com elas. Porque tem uns crentes que dá vontade de bater. Então é melhor segurar o microfone. Amém? E você está livre de qualquer tentação humana. Ficamos uma semana na selva do Peru. Eu fiz uma tipóia para pendurar meu braço, que eu não conseguia nem mexer os dedos. E não tem como voltar, eu estou no meio da selva. Eu tenho uma bolsinha com analgésico que eles levaram. Eu tomava analgésico para poder dormir. Pastor, vamos embora. Não adianta nós ir embora, o nosso voo é só daqui a 5 dias. Vamos fazer o quê? Vamos acabar o serviço. Eu tenho uma tipóia, dormi com o braço pendurado. Cheguei no Brasil, na minha cidade, procurei um médico amigo. E ele me examinou e disse: pastor, o senhor está com uma tendinite que atacou o seu ombro e atacou sua coluna, sua cervical. Está doendo muito. Eu digo: demais. Ele disse: eu vou te dar 3. Aleluia. Isso é um demoninho eletrônico, fique tranquilo. Esse não precisa orar para expulsar, é só tirar da tomada. Você pode rir, fica à vontade, você não perde a unção não. Amém?
Também não perde não, a igreja não é um lugar chato, de gente chata. A igreja é um lugar gostoso. Nossos filhos têm gostado da igreja. Meus filhos foram criados dormindo debaixo dos bancos da igreja. Estão tudo fazendo a obra. Só um que está jogando futebol, eu estou deixando para ver se ele ganha um dinheiro. Para nós abrir umas igrejas grandes por aí. Ele disse: pai, se eu for jogar em time grande, eu digo, se você for, eu abro uma igreja do lado do estádio, meu filho. Você dizimar e os seus amigos dizimar lá também. Aleluia. Vamos lá, vamos ver se dá certo. Estamos orando, trabalhando. Irmãos, e o médico perguntou: está doendo, pastor? Eu disse: demais. Ele disse: eu vou te dar 3 injeções, depois a gente entra com tratamento, osteopatia e fisioterapia. Ele disse: eu vou te dar uma injeção hoje, uma amanhã, uma depois, pode ser? Eu disse: pode. É muito doído. Ele disse: dói um pouquinho. Aí eu já tirei a camisa assim, e ele disse: não. Eu disse: não, mas está doendo aqui, ó. Ele disse: não, mas você vai tomar a injeção aqui, ó. E aí eu baixei a calça, me segurei na mesinha. E eu não sei como que é com você, mas a palavra de Deus veio em mim a palavra do Senhor naquele momento. Estou com a calça pendurada aqui, baixinho, o médico com a seringa, falando comigo, conversando, a clínica dele. E quando vem a presença de Deus em mim, eu começo a chorar. E ele com a injeção na mão disse: ô pastor, calma, não vai doer assim também. Eu digo: não, eu não estou chorando porque vai doer a injeção, eu estou chorando porque Deus está falando comigo. E ele disse: agora? Eu digo: rapaz, Deus só fala comigo quando eu estou com as calças na mão, meu filho. O negócio é violento, né? Aos 48 do segundo tempo, assim, escanteio, Deus fala comigo. E aí ele soltou a injeção assim numa baciazinha de inox e disse: o que Deus está falando com o senhor, pastor? Aí eu puxei a calça e disse: Deus está dizendo para mim que Ele está levantando no Brasil uma parte sadia do corpo que vai tomar o remédio pela parte doente do corpo. Deus vai levantar homens e mulheres que não se perderam no caminho. Deus vai levantar homens e mulheres que não se perderam no caminho, que não vão ter vergonha de mostrar a sua vez, que vão baixar as calças, vão dizer: Deus, eu vou tomar o remédio pelos meus irmãos que se perderam no caminho. Aleluia! Quem irá por nós? Deus pergunta nessa noite: quem irá por mim? Quem vai amar do jeito que eu amo? Quem vai estender a mão do jeito que eu estendo? Quem vai ajudar do jeito que eu ajudo? Quem vai chorar como eu choro? Quem se importa com meus sentimentos, diz o Senhor. Quem? Deus não é evangélico, querido. Você pensa que Deus aceitou Jesus e veio congregar na nossa igreja? Deus é Deus de toda a terra. E não tem um palmo de terra desse planeta que Ele não queira salvar. Não tem uma pessoa, onde quer que ela esteja, que Deus não queira salvá-la, estender a mão sobre ela. Ele só está esperando que uma igreja que tenha coragem de amar, que tenha coragem, que adore de abertos, que adore de mãos estendidas. Quando foram perguntar para João Batista pregando, e a palavra de João, olha a igreja de João no deserto, olha a palavra dele: quem veio buscar a vitória? Não, a palavra de João: suas cobras, peçonhenta. E o povo vinha e disse: João. Aí um homem disse: o que eu faço para ser salvo? João não disse: vai para o monte, jejum uma semana. Ele disse: se você tem 2 túnicas, dá uma para quem não tem. Porque o evangelho teórico sem prática só fortalece. O evangelho que só tem teoria, mas não tem lágrima. Ninguém investe nada em ninguém. Energia pura. Paixão tem que gerar práticas, realidades práticas. Aí o soldado perguntou: e eu, João, o
que eu faço? Ele disse: olha, não usa da tua farda para pisar nos outros, não usa da tua autoridade. E o cobrador de imposto disse: e eu que cobro imposto? Ele disse: seja justo. Evangelho é prática, amigo. Evangelho é prática. Isaías, quando foi chamado pela glória de Deus, ele não conseguiu. Sabe, aquele profeta, Luciano, te chamo de Luciano porque nós somos amigos. Aquele profeta que falava mal de tudo que via, agora está pregando sobre esperança. Ele se torna um profeta messiânico. Ele começa a profetizar: vai vir um. Olhando para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejasse, mas ele foi subindo com renovo. E ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Aquele homem que falava mal de todo mundo, que atacava todo mundo, agora Deus disse: com as nádegas de fora. Porque eu quero mostrar para a nação que ela está nua. Eu quero usar você. Para Jeremias ele disse: você não vai casar. Por quê? Eu quero mostrar para a nação que eu não vou casar com uma nação desviada. Para Ezequiel ele matou sua esposa. Matou a esposa de Ezequiel para dizer: Ezequiel, é assim que a nação está morta. Você está me entendendo, querido? E o profeta que ele mandou casar com a prostituta, como é o nome dele? Quem? Ele disse: você casa com uma prostituta. Mas Senhor, casa, me preparei tanto, casa. Mas eu me guardei na pureza, casa com ela, gera filhos com ela. Agora despede ela e manda ela para a prostituição de novo. Deus, manda. Para quê? Para mostrar para Israel que mesmo ele se prostituindo, eu os amo. Vai lá e toma ela e traz para casa de novo. Não, Deus, de novo. E você está querendo entender a Deus com o seu amor. E você quer entender a Deus com a sua teologia. E você tem a coragem de dizer: Deus não gosta disso. Quem é você para saber o que Deus gosta? Deus gosta de gente. Deus gosta de gente. E até quem não gosta dele, ele gosta. Rebelou contra o homem, porque o homem se rebelou contra Deus. Se esse homem está ligado em Deus, ele não se perde no mundo. Mas se esse homem não tem propósito, ele se vê Deus prazeres. Cutuca alguém que está do seu lado e diz assim: eu não falei para você ir embora? Pastor, mas aquele cara, aquela pessoa. Ei, toda vez que você for lavar o pé de alguém, você vai sujar suas mãos. Aleluia. A minha pergunta é: você quer continuar com as mãos limpas? Não, mas a Bíblia diz: limpos de mão e puros de coração. Mas toda vez que você for lavar o pé de alguém, a sua mão vai sujar. E você sabe onde lavar. Você sabe. Por que você acha que Moisés disse para Deus: vocês não vão acreditar em mim? Deus disse: põe a mão no teu peito, põe a mão aí no teu peito. Ele pôs a mão no peito. Quando ele tirou, a mão estava leprosa. Porque como estiver seu coração, assim vai estar seu serviço. Por isso que ele não diz: filho meu, me dá o teu serviço. Não, ele diz: filho meu, me dá o teu coração. Porque se você tiver o meu coração, o seu serviço vai ser útil. Senão você vai ser só mais um crente na fila da bênção, fazendo campanha para enriquecer, fazendo campanha para prosperar, sem saber até o que fazer com o dinheiro depois. Por favor, entenda o que eu estou dizendo. Entenda. E sabe que você pode ser alegre vivendo isso?
Sabe que você pode ser divertido, é uma diversão. Aí você olha para mim pregando isso e você pensa, esse cara não tem luta. Luta? Meu amigo, quem está na fila? Eu tenho lutas extraordinárias, batalhas fantásticas, guerras sobrenaturais. Mas em todas essas coisas, solta, 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 solta! 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 Solta, solta esse leão que está aí dentro. Libera esse leão que está preso aí dentro. Solta esse leão que está aí, contaminado pela religião. Vem, vem. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória me cobrir. Flua o rio de vida aqui. E as verdades, reina em mim. Teu reino Reina em mim. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória. Olha aqui para mim, tem coisas que já foram ditas por você. Agora elas precisam ser feitas por você. Elas já foram ditas. Você já disse, você já falou. Mas Deus espera que você faça essas coisas. Não existe transformação imediata. Não existe. A vereda do justo é como a luz da aurora, Provérbios 4:18, que ela vai brilhando. Meu Deus, brilhando. Brilhando até se tornar um dia perfeito. Fique tranquilo. Vai, amor, vai aparecer. Fique tranquilo, vai aparecer. Eu estava lá no sul do Brasil, irmãos, numa igreja, num bairro, cuidando de morador de rua, cuidando de uma casa de recuperação. Deus levou o Brasil lá para me ouvir. Deus me levou nas nações. No tempo de Deus, a gente vendia cachorro quente na porta da igreja para pagar o aluguel. Eu orava para Deus mandar empresário e só vinha morador de rua. E eu dizia, Deus, não é morador de rua, é empresário. Ele disse, mas se você olhar para um cara desse, você não conseguir ver nele um empresário, um pastor, um homem ungido, você não entendeu nada, Luiz. Eu não vou te dar nada pronto. Eu não vou te dar nada pronto. Você tem que, nós vamos fazer juntos isso. Por isso que eu me recuso a fazer sem Ele. Irmãos, isso é sobrenatural. No tempo certo, as coisas acontecem. Quem nasceu primeiro, Adão ou o jardim? O jardim Deus fez primeiro. Adão já estava em Deus, mas Deus só fez Adão quando o jardim estava pronto. Então quem plantou o jardim? Foi Deus ou foi Adão? Foi Deus. Então qual foi a primeira atitude de Adão? Foi plantar ou foi colher? A primeira atitude de Adão foi colher. Ele comia o fruto e replantava a semente que estava no fruto. Isso é cultivar. Você nunca vai fazer primeiro que Deus. É sempre Deus quem faz primeiro. Por isso que quando ele tirou o povo do Egito, a primeira coisa que ele mudou foi o cardápio, o menu. Porque lá no Egito o povo amassava barro para comer. Agora Deus estava dizendo, quando vocês a comida já vai estar na mesa. Porque no meu ambiente sou eu que faço primeiro. No ambiente de Faraó você tem que fazer. Mas no ambiente de Deus, é Deus quem faz primeiro. Espera, vai acontecer. Apenas se mantenha em obediência, não negocie valores.
problema é que as pessoas vão cansando do serviço. Homens cansados negociam valores. Esaú chegou cansado do campo e vendeu o seu direito de primogenitura porque estava cansado. Se descanso não fosse importante, Deus não trataria como mandamento. Se diz assim, mas o diabo não tira férias. Diz, por isso que a vida dele é um inferno. Eu também. Descanso é importante. Só que nós não descansamos num dia, nós descansamos numa pessoa. Jesus disse, vinde, vós que estás cansado e sobrecarregado, eu vou tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para as vossas almas. Eu não descanso no sábado, eu descanso no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, porque o seu descanso é em uma pessoa, e se você descansa nele, você pode continuar funcionando. Descanse nele. O problema é que nós queremos chamar a sua atenção pelo serviço, sem que o nosso coração está frutificando. Nós queremos descer Deus aqui embaixo e dizer, vem cá, estou profetizando que a terra está destruída, eu só tenho que fazer alguma coisa para ratificar minha palavra. Deus diz, não, sobe aqui você, eu tenho umas coisas para te mostrar. Eu quero mostrar o que eu vou fazer com a terra. Eu quero mostrar, o Brasil não tem mais jeito, sobe aqui, eu vou te mostrar o que vai acontecer pelo Brasil. Você acha que a minha expectativa sobre o Brasil está em Brasília? Você acha que as minhas expectativas estão em Brasília? Não, irmãos. Louvado seja Deus pelas pessoas, pelos homens e mulheres que Deus levantou. Agora, toda pessoa que tem uma caneta na mão para fazer justiça pelo outro e não faz, vai pagar um preço caríssimo. Porque justiça o que é? É tzedakah. A palavra justiça significa tzedakah. O que é? É dar ao outro o que lhe é direito. Por isso nós achamos que uma posição privilegiada vamos ter autoridade. Não. A autoridade não vem por posições. Tem gente que só tem a posição, mas não tem autoridade. A autoridade vem do autor. Só o autor pode te dar autoridade. Deus não dá autoridade para quem tem posição. Deus dá posições para quem tem autoridade. E Deus só dá autoridade se for em benefício do outro. Evangelho não tem a ver com você, tem a ver com o outro. Você acha mesmo que as minhas expectativas estão em presidente, em STF, em governadores, em prefeitos? Eu amo esses homens e oro por eles todos os dias. Mas você ama? Amo. Porque eu amo com o amor de Cristo. Mas eu não tenho nenhuma expectativa em ninguém, irmãos. A minha expectativa está no que Daniel disse: uma pedra será cortada sem ajuda de mão de homem, e vai dar contra o pé dessa estátua. Quando nós cantamos aqui hoje, todos os reis da terra se prostrarão. Você acha que eu tenho expectativa em algum rei da terra? Eu tenho expectativa na profecia que diz que uma pedra. Por que quando fala dessas coisas vocês ficam tão em silêncio? Você tem medo de falar disso, né? Deixa eu te falar. A minha expectativa está no que Daniel disse: uma pedra será cortada sem a ajuda de mão de homem, porque nenhum homem pode fazer isso, e dará contra o pé da estátua, e um novo governo será estabelecido, um governo que não tem fim, o governo do Filho do seu amor. Pastor, mas os homens... Não. Nenhum homem pode fazer o que só Deus pode fazer. Quando o anjo visitou Maria, aquela menina que tinha de 14 a 17 anos, o anjo disse assim: vai gerar um filho. Ela disse: é? Ela disse: é. E ele vai ser chamado Filho do Altíssimo. Ela disse: não, mas eu nunca estive com homem nenhum. O anjo disse: não, mas isso não vai nascer, porque você vai estar com homem. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá.
Tem coisas que é só o Espírito Santo que pode fazer por você, mas ninguém pode fazer. Por isso, se Deus te colocar em lugares de posições privilegiadas, em lugares de autoridade, dê uma resposta justa e correta, porque você vai pagar um grande preço por isso depois. Eu não estou falando isso para te assustar, é para te alertar. É melhor você não saber do que saber e não fazer, porque tem uma ignorância que te protege. É melhor. Tiago 4,17 diz que, sabendo nós o dever que temos que fazer, e não fazer, cometemos nós grande pecado. Então, querido, isso é sobrenatural. É você andar num lugar onde a presença e a glória de Deus se manifestam na sua vida. Aleluia. Às vezes as pessoas veem a gente pregando aqui, elas têm uma expectativa na gente. Sabe qual é a minha luta? É orar o tanto que as pessoas pensam que eu oro. É jejuar o tanto que elas pensam que eu jejuo. E ser tão santo o tanto que elas pensam que eu sou. É, pastor? É. E não envergonhar o corpo de Cristo. Mas a minha expectativa não está no que as pessoas pensam. Deus te chamou para viver a sua vida, querido. Isso é sobrenatural. Que agora nesse silêncio a gente pode orar. Eu acho que agora a gente pode orar, não pode, gente? Amém? Eu acho que agora a gente pode se prostrar diante do Senhor e dizer: Senhor, sabe o que eu fico pensando? Deus olhando para mim dizendo: você não vale nada, mas eu gosto de você. Verdade. Às vezes estava orando esses dias e eu comecei a falar isso, e eu sei que eu não tenho valor nenhum, mas o Senhor me ama. E aí veio essa música, eu digo: não, sai, Satanás, sai daqui. Eu quero orar por você. Eu quero orar. Não tem nada mais espiritual do que ser um ser humano legal, um ser humano acessível, um ser humano querido, amável, amado. Amém? Tem coisas que não é você que decide, é Deus. Deus fazer. No tempo que Jesus vivia, tinha muita gente ruim. Você acha que não tinha? Você acha que não tinha? Tinha muita gente ruim. Tinha ladrão? Tinha. Tinha bandido? Tinha. Tinha assassino? Tinha homossexual? Tinha. O que é que Jesus fez? Nada. Ele só os amou. Ele só os amou. Quantos ladrões tinha ao lado de Jesus? Um disse assim, ó: desce daí, tu não é o Cristo, tu não é o Filho de Deus, por que você não desce? Tira nós também daqui. Jesus falou alguma coisa? Nada. E o outro olhou para o lado e disse: ô rapaz, cala a boca aí, ó. Você está falando dele, ele não fez nada. Nós estamos aqui porque a gente merece, mas ele não fez nada. Ele olha para Jesus e diz assim: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí com ele, Jesus começa a esboçar uma conversa. Jesus diz: não, fica tranquilo, a gente vai estar junto hoje ainda. Ainda hoje estarás comigo no meu reino. A minha pergunta é: por qual dos dois ladrões Jesus morreu? Ele morreu por eles, mas ele deu atenção para o que quis. Quem não quer dar atenção para Cristo também não tem a minha atenção. Tem o meu amor, tem o meu sacrifício, tem as minhas lágrimas, tem até o meu investimento se precisar, mas não tem a minha atenção. Entenda o que é evangelho, querido. Deixa os mortos enterrar seus mortos. Vai buscar Deus. Pregue o evangelho. Pregue o evangelho.
e faça loucuras. Eu não sei em quantos velórios que eu já fui e botei a mão no morto. Disse, levanta, eu quero ver. Você não tem coragem. Você não tem coragem. Em nome de Jesus. Mais um deu certo. Em 1999, eu orei por um cara que estava morto e ele voltou. Não, 98, perdão. Mas eu já orei pelos 200. Mas e que não voltou? Enterra. Volta para aquilo que é mal. Fiz a minha parte. Minha pergunta para você é: a Bíblia diz em Hebreus que uns pela fé venceram a força do fogo, outros pela fé morreram queimados na fogueira. Minha pergunta é: quem teve mais fé? Quem morreu no fogo ou quem apagou a força do fogo? Os dois, irmãos. Quem teve mais fé? Quem sobreviveu no Covid ou quem morreu no Covid? Os dois, irmãos. Porque quem está vivo nunca morrerá. Mas nós temos um padrão de fé. A gente fez isso, perdeu porque não tinha fé, morreu porque não tinha fé, faliu porque não tinha fé. Não, uns pela fé apagaram a força do fogo, outros pela fé morreram queimados em fogueiras. Mas os dois, a Bíblia fala em Hebreus, que tinham fé. Não é você que sabe quanto fé as pessoas têm. E outra conversa: eu conheço teu coração. Ninguém conhece o coração do outro, irmão. Só quem conhece é Deus. Para de falar essa asneira. Eu não conheço o coração de uma pessoa. Só quem conhece é Deus. Então ame. E não tente ser investigador particular da vida dela. Apenas ame. E é para esse amor que eu quero convidar. Eu acho que chega. Cansei. Eu quero orar por você. Pode tirar esse negocinho aqui, irmão? Eu quero orar por você. Mas não vem para receber, não. Vem para dar. Vem para dizer: Deus, muda o ambiente da minha visão. Ver de uma forma como o Senhor vê o mundo. Eu quero ver o Evangelho como o Senhor vê o Evangelho. E água de coco. Quero. Poderoso Deus eterno, que há de vir em glória. Deus quer fazer algo na Bahia. E Ele não vai usar um catarinense para fazer isso. Ele vai usar um baiano, uma baiana. Ele vai usar uma igreja cheia de baianos. Você não precisa importar avivamento. Os homens que Deus vai usar, as mulheres que Deus vai usar, já estão aqui. Já estão se movendo aqui. Já estão nas igrejas. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Sim! Deixa
Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair em majestade. Santa majestade, santa e majestade, santa majestade. Aleluia. Santa. Glória a Deus. Quero orar por você. Deus quer fazer. Daí uma coisa que você não precisa orar pelo amor de Deus, você já o tem. Amém? Já o tem. E essa oração que a gente faz, Senhor, me dá mais fé. Deixa eu te falar uma coisa. A fé, ela só multiplica com a prática. A fé não tem tamanho. Ele já deu a fé de uma vez por todas para nós. Mas nós precisamos praticá-la, para que a gente viva uma vida de fé. Eu quero orar por nós aqui, eu me incluo. Eu quero orar por nós. Deus mudou a minha mensagem hoje. E certamente por causa de você. Eu ia falar de uma outra coisa. Não estava no meu coração, mas quando eu cheguei aqui, eu vi essas meninas e esses irmãos ministrando louvor e cantando como o Senhor dissesse: eu vou derrubar todos os reis. Eu vou derrubar, um dia vai cair tudo, irmãos. Por isso, se você for rei, seja um bom rei. Tenho muitos amigos, empresários, políticos, jogadores de futebol. No caso do meu filho que joga, então eu acabei tendo uma lastra amizade com muitas pessoas conhecidas e famosas. E eu falo para todos a mesma coisa: não brinque com a glória de Deus. Não brinque, a gente ri, se diverte, mas a glória de Deus, irmãos, Deus é nobre. E hoje nós temos tanta fartura de evangelho que a gente acaba vulgarizando. A gente tem fartura, a gente tem Bíblia de tudo quanto é tamanho. Tem a Bíblia do empresário, a Bíblia da criança, a Bíblia do vovô, a Bíblia da vovó, a Bíblia de todo mundo. Nas minhas andanças pela terra, eu já fui em mais de 50 nações pregar o evangelho. Eu já fui em muitos lugares que não tem Bíblia. Tem pedaço de Bíblia. Eu já tive lugares que o pastor andou 78 quilômetros de bicicleta para ir numa conferência nossa. Chegou lá tremendo, eu chamei o pessoal, pensei que ele estava doente. Ele disse: não, pastor, faz 3 dias que ele não come. Eu dobrei meu joelho naquele chão batido e disse: Deus, eu não sou crente. Esse pastor, ele nem pediu comida, e ele nem reclamou, ele estava tremendo. Eu chamei o outro pastor e disse: por que ele está tremendo? Ele disse: porque... Aí foi lá, perguntou para ele na língua: por que você estava tremendo? Ele disse que faz 3 dias que eu não como, mas eu queria muito estar aqui. Ele pedalou 78 quilômetros, irmãos, para ir numa conferência. Eu pensei: o que eu vou pregar para esse cara? Eu vou dar um microfone para ele. Eu vi pessoas com um pedaço de Bíblia, e Deus nos deu a oportunidade de levar muitas Bíblias para dar nessa conferência em outra nação. Já fui em lugares que eu vi pessoas adorando vaca, rato, galinha, rio, árvore. Eles trabalham o mês inteiro para fazer uma oferenda e colocar debaixo de uma árvore para adorar aquela árvore. E eu fiquei pensando: Deus, como nós vamos mudar isso? E Deus disse: só com amor. Só o amor, Luiz. As visões vão acabar, as profecias vão acabar, as manifestações vão acabar, mas o amor nunca falha. Então, querido, Deus precisa encharcar os nossos corações de amor para entrar em lugares que nós não temos coragem de entrar só com o evangelho. Quero orar por você. Põe a mão no seu coração, me deixa orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esta geração, a minha geração. Eu oro pelos homens e as mulheres que aqui estão. Eu oro para que aqueles que têm um chamado pulsando dentro do seu espírito, aqueles que não conseguem dormir, às vezes por causa da sua angústia pelas almas, aqueles que às vezes empurram o prato na hora do almoço, quando
comendo porque pensam naqueles que não têm o que comer. Não deixa a gente perder esse ímpeto pela guerra. Não deixe que a gente fique como Nabucodonosor, apreciando e observando o que já fizemos de bom. O Senhor coloca o ímpeto de guerra dentro de nós. Faz o que o Senhor fez lá em Apocalipse 10, coloca o rolo dentro da nossa boca. Ainda que amargue no nosso ventre, mas coloca esse rolo, Deus, dentro da nossa boca, para que a gente pregue o Evangelho com paixão. Oh Deus, não nos deixa perder as lágrimas. Nos recusamos a ficar sem lágrimas. Nos recusamos a ser religiosos. Sim, Deus, nós nos recusamos a isso. Traz as palavras vivas sobre nós, as palavras contundentes para esse tempo, Deus, em nome do Senhor Jesus. Traz as palavras que ao ouvir as pessoas sejam queimadas por ela para a tua glória. E que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém. Amém. Abrace 2, 3 pessoas que estão ao seu redor e diz como foi bom você não ter ido embora, foi bom você ter ficado aqui. Pastor Luciano, isso, diga para ele, foi bom você ter ficado aqui, não foi muito bom você não ter ido embora. Aplauda ao Senhor bem forte, querido. Obrigado por ficar até o fim. Que você e sua família sejam muito abençoados. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, comentar e deixar seu like. Veja nossas outras pregações de Deus para você.